Bem-vindo ao Mobcast, o podcast oficial da Mob Logística. Eu sou o Leandro e hoje teremos o nosso segundo episódio do Mobcast. E o tema é CX, Customer Experience, experiência do cliente. E estamos aqui com André Lins, gerente de Customer Success, Camila Félix, gerente de Customer Success também, e Suzane Almeida, diretora de Customer Experience. A nossa expectativa é que consigamos explanar um pouco sobre o nosso vasto mundo de Customer Experience. E vamos lá, Camila, explica para nós um pouco sobre a sua visão sobre o que é o Customer Success. A área de CX é um conjunto de percepções, é uma área responsável por centralizar todas as necessidades do cliente. Desde o momento em que o cliente ele é implantado na logística, na empresa, nós, como área de CX, nós temos a responsabilidade de cuidar deste cliente, cuidar da comunicação dele entre todas as áreas, dentro de vários departamentos. Nós somos responsáveis aí por toda a experiência do cliente de ponta a ponta, desde a venda do serviço até a finalização da entrega. Perfeito. André, diferencia para nós um pouco sobre o Customer Experience e Customer Service. Qual que é a diferença entre os dois? O CX, ele é muito mais amplo, ele é muito abrangente e não se limita, não se restringe a um lugar com 4 paredes, uma área ou um departamento. Idealmente e conceitualmente, um CX tangibiliza e que o cliente tem contato na ponta. Então, marketing é CX, negócios é CX, implantação é CX e CS também é CX. Então, todos os pontos de contato do cliente a gente entende como uma cultura de CX. E o CS é a área de relacionamento que vai garantir o que o time de implantação construiu, desenvolveu e o que foi acordado com o time de negócios seja colocado em prática, seja desenvolvido através da execução. Podemos dizer então que Customer Success é o responsável por dar o pontapé inicial para tudo iniciar. Claro que sempre vai passar primeiro por implantação, foi negócios que fez toda a parte de negociação e tudo mais, mas neste momento é onde o cliente realmente inicia toda a sua jornada, o que nós brincamos muito de falar que inicia a sua esteira logística. Exatamente. Suzane, a relação entre dados e percepção na satisfação do cliente, tem a ver, não tem? Como que isso funciona? Bom, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como responsável pelas 5 áreas, cada área ela é responsável por um pequeno recorte da visão 360 da experiência do cliente. Então, quando você fala de dados, é claro que nós precisamos dominar os dados, até para ter insumos com a operação. Então, quando você vai falar com uma área mais técnica, você tem que olhar os dados. A nossa visão é transcender os dados e trazer a percepção do cliente de qualidade. É vestir a camisa, é falar, não, eu sou embaixador com as outras áreas. Então, eu acredito que dados são importantes sim, mas a percepção ela deve prevalecer nessa equivalência entre vamos olhar de forma estratégica, mas vamos ter empatia com o cliente. Na Mob, nós sabemos que nós temos a operação funcionando, nós temos o pessoal de implantação. Como que as áreas se complementam? São áreas que têm muitas aderências. Se todos olham, como nós mencionamos no início, somos uma empresa focada no cliente, cada um se complementa e eu posso entregar uma experiência 360 para o cliente. Operações também é responsável pela experiência, então eu costumo falar, qualidade na operação e relacionamento é o equilíbrio para que a gente consiga de fato oferecer a melhor experiência. Quando o cliente fala que está satisfeito, nós do time de CX, sim, nós somos aqueles que vamos ser responsáveis. A gente usa muito esse termo aqui, de tomar a responsabilidade para si. Mas as áreas, elas têm que ter aquela ciência de, como você mencionou, ser uma engrenagem. Eu sou uma grande peça ali que se movimenta e sozinho ninguém consegue nada. Entendendo que os resultados são a soma de cada esforço que cada um tem ali na organização. E o bacana de tudo aqui no Mobcast anterior, eu citei que uma das pessoas dos departamentos mais importantes é a ponta, que é quem faz realmente as entregas, são os nossos motoboys e tudo mais. E o CX, ele tá um pouco por trás dos bastidores, que faz a conexão e as coisas coexistirem e funcionarem. Por mais que o cliente fale que estou extremamente satisfeito, feliz, nós vamos em busca da melhoria contínua. E aqui nós temos os desafios específicos no setor de entregas de cartões. Quando nós falamos de cartões, nós falamos de cartões bancários, nós falamos de cartões de benefício alimentação e vale transporte. Nós temos a missão de entregar um serviço muito importante, que é o que leva o alimento para a mesa de um trabalhador, que leva o trabalhador até o trabalho e do trabalho até em casa.
E a Mob hoje ela é especialista apenas na entrega desses serviços e segmento bancário. Nós não misturamos com outros tipos de serviços como e-commerce, varejo, enfim. Nós realizamos apenas entrega especializada. É claro que quando nós falamos de entrega especializada, nós falamos que nós colocamos o cliente no centro e fazemos a entrega da maior parte aí, podemos dizer que 90%, 95% da nossa operação é feita de entregas de cartões, mas nós temos um player que é de livrarias. E aí o André poderia dizer um pouco para nós, porque esse cliente que é a Dzal, ela realmente hoje, não só nós colocamos o cliente no centro, como também nós somos parceiros de negócios. E como parceiro de negócios, a Dzal leva muito isso em consideração e ela está nos patrocinando, certo, André? A Dzal é a distribuidora de conhecimento. Eu tive a oportunidade de construir uma relação muito bacana, muito próxima com todo o time da Dzal, de conhecer não apenas as pessoas responsáveis pela logística, que estão no front ali, no relacionamento, mas marketing, comercial, para a gente transcender as relações e realmente conectar as duas pontas e a gente conseguir fazer uma entrega que seja interessante para a Mob, para a Dzal e principalmente para o destinatário final, né? Então a gente conseguiu uma trajetória muito bacana, temos muitos cases positivos, muita superação, tem os picos aí de retorno às aulas que demandam bastante da nossa operação e a gente consegue enfrentar e superar todos os desafios e eles estão nos patrocinando hoje com o livro Gestão de Alta Performance, um livro inclusive que a Suzane também já me presenteou assim que eu cheguei na Mob, um livro que eu recomendo. E também, falando um pouco de benefícios de cartão, não é mesmo? Nós temos a Flash, que realmente faz a Flash Benefícios, ela faz realmente a parte de todo o ecossistema da folha de pagamento, de um RH, onde nascem os cartões de benefício e leva a parte mais divertida, podemos se dizer assim, para o colaborador, que é o momento no qual ele pode fazer suas refeições, o momento que ele pode utilizar o saldo como ele quiser, pode utilizar no cinema, entre outras. Tanto a Flash quanto a Dzal, fica o nosso agradecimento. Gente, eu tenho um carinho especial por todos os clientes, eu amo pessoas também e de forma geral eu falo que a experiência do cliente são pessoas. E é muito bacana quando o cliente aposta na gente, então o podcast é o segundo episódio, então tá todo mundo aqui um pouco tenso, né, gente? Calma, dá uma relaxada. Ó os ombrinhos, né? Eu falo, meu time é emocionado. Mas nós temos aqui um carinho muito especial pelo cliente, porque é muito bacana quando eles também nos presenteiam. Então eu falo, experiência do cliente, nós temos, como nós já falamos, as 5 áreas, eu tenho negócios que tem ali a missão de oferecer planos, sonhos, serviços para o cliente, implantação, que parametriza todos os serviços, isso nos ajuda muito em relação à tecnologia. O marketing, afinal de contas, não estaríamos aqui se não fosse pelo marketing, não é mesmo? E nós temos também a área de saque, que acaba atendendo o destinatário final. Então, quando nós falamos dos outros players, eles também têm similaridades. Então, tem o atendimento B2B, quando nós falamos ali de entregar, como vocês mencionaram, um benefício, entregar um vale transporte, nós temos essa interface muito mais aderente com B2B e nós temos também um cliente final, que é o B2C. É muito gratificante poder ter essa abrangência de serviços. Agora nós vamos falar um pouco sobre o ecossistema do CX na Mob. Suzane, explica para nós um pouco como que funciona as 5 áreas que está sob sua gestão dentro da Mob. Vocês têm tempo? Vou tentar ser sucinta. Quando você fala de um cliente, e eu já vou fazer a conexão com a sua pergunta, você tem que lembrar que não é o cliente, não é a personificação, tipo, o governo, a igreja, a empresa. São várias pessoas que representam uma única empresa. Então, quando eu falo de 5 áreas, começa ali pela área de negócios, onde tem uma primeira comunicação, vai negociar de repente um bid, uma apresentação comercial. Nós fazemos a interface com uma área de procurement, uma área de compras, uma área que está olhando ali muitas vezes para preço, para qualidade, para relação de longo prazo, contrato. E eu vou percorrendo com outras áreas, área jurídica, área de operações, área de estratégia, área de BI, área de compliance. Então são várias áreas. A verdadeira recíproca, vamos assim dizer, também acontece do nosso lado. Então o time de negócio faz interface com esses pontos focais, faz a passagem de bastão desde ali contrato, preço, até ir para implantação.
A implantação, eu falo que eu sou muito abençoada, nós somos abençoados de ter a implantação sobre a mesma diretoria. Por quê? A implantação, ela faz interface com projetos e dev e desenvolve tudo. Sempre a MOB foi responsável por desenvolver o próprio sistema. Então, o ISIGA sempre foi responsável pelo nosso TMS, por toda a visão 360 do cliente, mas para chegar nisso, começou com negócios, que passou para implantação. Implantação é responsável por parametrizar cada serviço, cada detalhezinho, desde status de entrega, a tipo de serviço, a personalização, até então passar para o Customer Success, que é a nossa área de relacionamento. É a área que é responsável pelo sucesso de fato para o cliente. Então, quando eu passo para essa área, já vem um briefing, eu falo que já foi ali algo que foi criado, uma expectativa, e passa para a área de Customer Success. Qual que é a responsabilidade da área em si? É, novamente, ser o representante do cliente. Então, a partir do momento que eu passei para essa terceira área, ele é responsável por fazer todos os pontos focais subsequentes. Seja alinhar novamente um novo serviço, seja passar depois para o time de negócio para fazer uma renovação. Eu tenho também a área de marketing, que é responsável tanto pelo fortalecimento de cultura organizacional, de endomarketing, e também com a awareness da marca, que é realmente como a MOB se mostra no mercado. Hoje nós estamos com marketing cada vez mais visível. Gente, acompanha a gente, por favor. YouTube, LinkedIn, Instagram. TikTok também agora. Ou seja, é o agora. momento curta, comente, compartilhe. Por gentileza, valorize o nosso trabalho. Nós somos uma área que muitas das vezes fica nos bastidores e sempre dá evidência para as outras áreas. E nós temos a área de saque, como eu já mencionei, que acaba recebendo todas as reclamações, os problemas, né? Ninguém quer falar de problema no podcast. Eu adoraria falar que é tudo lindo, que os nossos dias são super maravilhosos. E como que você deixa isso leve para o cliente? Você recebe problema o tempo todo. Então, nesse problema, nós encontramos oportunidade. Então, novamente, marketing, saque, negócios, implantação, todos juntos. E muitas das vezes, todos eles estão ali, cada qual com a sua responsabilidade e com pilares de sustentação para melhorar a percepção. Nós temos aqui a Camila, que ela fez a prática de mudanças recentes e melhorias. Conta um pouco pra gente sobre essas melhorias que foram feitas, foram tecnologias, sistema, como que foi? Desde que eu entrei na MOB, a Suzane, ela tem uma gestão que ela deixa muito livre para que a gente possa fazer essas mudanças, que a gente consegue trazer ideias novas e colocar em prática, então não é engessado, né? Então, dentro desse ano, acredito que foram diversas mudanças, mas recentemente a gente conseguiu aí estruturar, né, a área de back-office, e hoje nós estamos aí em processo de expansão e crescimento com mais de um cliente. Então, dentro disso, a gente precisou colocar dentro de um processo padrão para conseguir fazer fluir tanto para a área de CX quanto para a operação. Então, a gente conseguiu, junto com a área de implantação, inserir dentro do sistema, onde o cliente ele abre ali o chamado para a área de back-office, o back-office ele recebe e já trata direto com a operação, então fica muito mais rápido. Quando a gente fala de sistema, nós sempre lembramos de inteligência artificial, que é uma parte, algo que está em volta do nosso dia a dia, ligado à tecnologia. André, fala um pouco pra gente como que isso, a tecnologia do atendimento ao cliente, junto com a IA, está funcionando na MOB. A IA é um fato e um divisor de águas em todos os ramos de atuação, e com a logística, com o atendimento logístico também não é diferente. Ponto que tem que ser sabido e ciente das empresas e principalmente das pessoas tomadoras de decisão quando fala de o cliente no centro, é que a IA, ela parte de um princípio técnico genérico. Ela não leva em consideração particularidades dos clientes e aí da persona de fato, ou das características e particularidades do cliente enquanto empresa, ponto de vista operacional, estratégico. A gente tem diversos clientes de benefícios, mas cada um atua com uma estratégia e com uma abordagem diferente. A inteligência artificial veio para ficar, existem meios e métodos para que possa estruturar e trazer um suporte, um apoio. Mas, enquanto CX, eu acredito que a gente não possa abrir mão do relacionamento com o cliente. Quantas vezes nós queremos resolver algumas situações, alguns impasses com prestadores de serviço, enquanto nós, clientes,
A gente não quer falar com uma inteligência artificial. E a Mob tem essa preocupação. Hoje, 100% dos atendimentos no site, atendimento voltado para o destinatário final, é humanizado. Então, isso traz uma credibilidade e uma confiança muito maior na resolução do problema. De novo, IA veio para ficar, faz parte, mas a Mob ainda acredita no relacionamento, faz uso de inteligência artificial de modo estratégico. Afinal das contas, os nossos clientes e nós trabalhamos para um objetivo em comum, que é entregar os benefícios, seja ele VT, VA, enfim. Porque o cliente final dos nossos clientes, eles não querem ser tratados como mais um, e sim eles querem ser tratados com exclusividade. E a gente se preocupa, nossa área de relacionamento se preocupa com os detalhes. Os detalhes de dar uma saudação amigável todos os dias para os nossos clientes. E aí a Camila tem até um case recente de uns clientes sobre a gestão dela, que o cliente reconheceu isso no detalhe. Então assim, o detalhe conta, o detalhe faz diferença. A Mob atua de forma estratégica no relacionamento, mas o que é bacana, fenomenal, extraordinário são os detalhes. E os detalhes, no final do dia, é que vai fazer aquele pontinho adicional, encanta o cliente, né? Então, o cliente ser surpreendido realmente é furar a bolha aí do relacionamento com um cliente, independente do nicho que aquela área de relacionamento esteja. Perfeito. E hoje aqui, quando nós falamos a parte de tecnologia, nós estamos implementando agora, atualmente, a cerca digital, o radar, que são um sistema, e o sistema integrado da gestão operacional versus sistema de entregas de cartões e assim por diante, que faz com que todos esses benefícios, todo esse produto mais sensível, realmente nós tenhamos certeza dessa qualidade do serviço que está sendo prestado. Falando agora um pouco sobre atendimento humanizado, Camila, fala como encantar o cliente e a importância da empatia neste encantamento do cliente. Você recentemente fez uma palestra no Fala ICX, e aí aproveita dar um contexto sobre o que é Fala ICX para nós e como encantar realmente esse cliente. Certo, esse é um tema que eu gosto bastante. Fala ICX é uma palestra que nós temos mensalmente. Cada gestor ele escolhe ali um tema para apresentar para o time, né, em busca de desenvolvimento. Um desenvolvimento para realmente atender os nossos clientes de forma humanizada e diferente, né? Ter essa diferença. E a minha palestra foi justamente sobre encantar o cliente, com referência no livro da Disney, né? Que a Disney tem ali um jeito de encantar o cliente realmente espetacular, diferente de realmente brilhar os olhos. E é isso que a gente quer levar todos os dias para os clientes, brilhar os olhos dos nossos clientes. A Suzane fala que eu sou emocionada e eu sou emocionada. E eu acho que a área de CX é justamente isso, captar as emoções do cliente, né? Nós somos responsáveis por criar um elo emocional com o cliente, né? Trazer ele para dentro da nossa marca, mas sempre com uma conexão com a marca dele também. Então, encantar o cliente está muito ligado a isso. Pegar todas essas emoções, desmistificar ela ali, né? Traduzir ela ali para dentro da nossa operação, para dentro das outras áreas, levar essa solicitação ou até mesmo essa dor do cliente ali internamente, pegar toda essa informação e traduzir de novo para a linguagem do cliente, mas levar de uma forma diferente, de uma forma que crie essa conexão e essa segurança, e não sendo mais do mesmo, sempre tentar fazer algo diferente. Uma cor no material, uma forma de falar, poxa, o cliente gosta de ser chamado como? Ele gosta de ser abordado de que forma? É conseguir perceber como que o cliente se comunica e levar esse diferencial para ele realmente se sentir amado, emocionado com o nosso atendimento. Chega a ser inspirador, né? Falar um pouco sobre encantar o cliente, colocar o cliente no centro realmente e ter empatia. Como o outro quer ser tratado, como o outro quer ser chamado e assim por diante. Nós também temos alguns aspectos técnicos do atendimento e como equilibrar a parte de eficiência e personalização. André, conta um pouco para nós como que isso funciona. Eu tenho clientes que trabalham anos com logística,
conhece todo o detalhe do início ao fim da sua operação e do processo logístico como um todo. Eu tenho clientes com operações internacionais, eu tenho clientes que são recém-chegados no mundo logístico. Internamente, como que eu tenho que traduzir isso? Inicialmente, um rapport é interessante, entender qual é o nível de conhecimento do meu cliente, entender qual é o nível de conhecimento da operação dele, da logística como um todo, para que a gente possa traduzir em propostas de melhorias, em ajustes acertados, ajustados. Então, a forma como eu entendo o nível de personalização é entender a sua persona, com quem você está falando. Qual é o perfil do seu cliente? Se adapte ao perfil do seu cliente, se adapte ao perfil da operação do seu cliente. Então, você conhecer de cabo a rabo, desculpe o termo, mas no detalhe, a operação do seu cliente é muito importante para que você possa ser assertivo na proposta de personalização. E a partir daí você começa a traduzir internamente com as áreas corretas todos os mecanismos específicos para que a operação se torne eficiente. E aí, como a Camila comentou, você pega toda essa informação, tem todo um português próprio dentro da logística e dentro da MOB não é diferente, para que possa traduzir isso em valor agregado para o cliente. E aí tem vários tem clientes que quer um foco no last mile, outro que é um foco no manuseio, outro que é um foco em implantação. A gente também tem que entender todas essas nuances da operação. E, de novo, conhecer os detalhes da operação do seu cliente e também entender a sua operação interna com esse rapport, com essa personalização e ajuste fino, tenho certeza que o valor agregado para o cliente é certeiro. E sabemos que temos casos reais de desafios e sucessos enfrentados. Suzane, compartilha um pouco com nós que desafios foram esses, quais são os cases de sucesso. Eu acredito que assim, o maior desafio, todo dia nós passamos por desafios. Eu falo que é uma grande emoção todos os dias na MOB. Indo de encontro com o que o André acabou de narrar, quando o cliente ele tem objetivos diferentes dentro da própria organização, como a Camila mencionou, o que ele tem ali da marca dele para a nossa, é você ter a mesma visão. Então, de repente, você está olhando para uma regra de negócio diferente da que ele está olhando. Então, uma hora ele está olhando para eficácia, tangibilizar o ativo, ele quer entregar. Outra hora ele quer entregar no menor prazo possível, ele está olhando para lead time. Então, a nossa maior meta aqui é ter uma escuta ativa e entender, fazer ali a engrenagem, o alinhamento para enxergar exatamente a mesma coisa que ele. Ele está olhando para dados? Não, ele está olhando para a percepção do cliente que de repente eu não tenho, do cliente dele. Então, o que ele está trazendo de insumos para que a gente consiga ter a mesma visão do cliente final dele dentro da nossa operação? Ou o contrário, quando a gente fala de case de sucesso, o que nós temos feito atualmente? Como eu falei, entre erros e acertos, a gente erra muito, mas acerta muito também. Então, como lições aprendidas, o que a gente tem feito? Falando para o cliente, olha, mas qual indicador você está olhando do seu lado? Porque eu estou olhando muito aqui para lead time, eu estou olhando muito para prazo, ou eu estou olhando, de repente, para dentro do meu indoor, como que a gente consegue acelerar o processo de indoor? É com tecnologia? E como na MOB nós temos todos os processos automatizados, como eu mencionei, com muita tecnologia, isso ajuda muito. Então, desde lá do início, quando uma implantação de um novo serviço chega, nós deixamos claro, olha, precisamos fazer uma integração para que eu tenha a visibilidade do serviço desde o início da esteira logística. Mas a meta de lição aprendida é, vamos começar a implantação desde o início desse projeto, com MVP, com uma visão de tecnologia, que você enxergue a mesma coisa que eu, para que a gente tenha os mesmos dados, os mesmos KPIs ali e tenha um modelo de sucesso aderente. Então, isso é o melhor que a gente tem feito, a gente tem aprendido, dado passos de melhoria contínua para falar, olha, eu tenho enxergado isso, é a mesma visão que você, é o mesmo recorte? Eu falo, estatística depende do que você quer ver. Eu posso ter dados e olhar, manipular, no bom sentido, os dados da forma como é mais conveniente. Então, muitas vezes a gente está olhando para um lugar e falando, não, tá tudo bem. E de repente o cliente está olhando ali um pequeno recorte que não ilustra todo o todo daquilo que a gente está vendo. Então é realmente, muitas vezes, entrar na granularidade do dado, olhar o detalhezinho e aí entra em fazer perguntas. Então, para você fazer perguntas, você tem que ouvir, você tem que sair da sua zona de conforto e ser camaleão. É como o André bem colocou, se a gente poder traduzir, no frigir dos ovos, o importante é o resultado e ser camaleão.
E isso é uma característica de sermos especialistas, porque nós como especialistas, a gente domina por completo o nosso lado, as nossas demandas, as nossas limitações e também as nossas entregas. Então a gente consegue traduzir isso de forma muito rápida para o nosso cliente. Então, de novo, ser especialista traz muitos ganhos para os nossos parceiros, para os nossos clientes, fazer a entrega para o cliente final. Agora nós entramos um pouco em gestão de clientes e operações diversas. Camila, explica para nós um pouco sobre como que funciona o roadmap de cliente, a importância em ter isso na estratégia da empresa. Certo, o roadmap são todas as características, todo o conceito do cliente, todas as etapas pelo qual ele passa, é realmente ali a ficha técnica do cliente, né? Isso é muito importante para toda empresa, é muito importante que todo mundo entenda ali os detalhes do cliente, desde prazo, desde regras dentro do sistema, desde como a operação faz ali o manuseio, todos os detalhes para que realmente quando o cliente questione ou a operação também precise de algum apoio, a gente tenha ali total conhecimento e total domínio de toda a ficha técnica do cliente para poder dar esse apoio. Afinal, a área de CX faz o elo do cliente para a operação, da operação para o cliente, e não tem como fazer essa ponte sem saber todos os detalhes do cliente. Então, o roadmap ele é muito importante para que tenha todas essas informações ali de forma rápida e tangível para conseguir fazer esse suporte. Suzane, fala um pouco também para nós sobre as ferramentas que nós utilizamos para poder nos ajudar no dia a dia com a gestão de relacionamento com os clientes. Além do eSiga, que acaba sendo a nossa ferramenta principal, que é o sistema desenvolvido pela Mob, nós também temos outras ferramentas de metodologia ágil que nós mapeamos toda a jornada do cliente. Então, por exemplo, o cliente ele teve contato com outra área, também do CX, com negócios. Eu consigo checar qual que é a tratativa dele junto com negócios ou junto com implantação, e tenho insumos para que a gente tenha sempre a mesma visão do que é tratado e não falhe na comunicação. Então a metodologia ágil, principalmente em Kanban, quando você tem ali todas as informações centralizadas, acaba nos auxiliando para que a gente tenha a mesma visão. Além de outras ferramentas, que você pode medir a percepção do cliente também. Recentemente nós lançamos o primeiro NPS da Mob, então isso ajuda a ter dados mais que transcendem aquela percepção e, claro, insumos com por que você deu essa nota de feedback sobre o NPS. Outra questão que nós olhamos muito, falando de CX especificamente, não falando de operação, até porque nós, como eu deixo muito claro, o nosso sistema tem tudo. Nós sempre estamos abertos a testar novas tecnologias, testar IA, enfim. E eu acredito muito que a tecnologia e centralizar dados, isso acaba nos ajudando a não ter ali algum gap de informação, como o roadmap também, que a Camila mostrou, e tudo isso fica registrado para que não se perca e preserva ali o que o cliente deseja, né? Isso garante a perenidade do nosso contrato e também garante que nós tenhamos informações mais precisas. André, que conselhos práticos você daria para os novos gestores que desejam aprimorar a experiência do cliente? Em resumo, uma palavra: rapport. Você precisa se aproximar do seu cliente, precisa entender pontos de conexão para que você consiga traduzir, entendê-lo. Muitas das vezes ele usa termos ou ele usa características da empresa dele que pode gerar um ruído na comunicação e gerar um estresse desnecessário. Então o rapport, acredito que seja interessante, fundamental para qualquer pessoa que trabalhe com relacionamento, independente da área. Invista no rapport e invista em conhecer a sua operação logística e a operação logística do seu cliente. Esse é um ponto que para mim é importante, porque hoje, por exemplo, tem clientes que eu só de bater o olho eu vejo os 2 primeiros números, ou os 3, ou até o 5º número, eu já sei qual é o padrão do meu cliente. Se é uma entrega VIP, se é uma entrega Plus, ou se é uma entrega por correios. Por quê? É uma característica do meu cliente. Então, eu só bater um número na identificação do meu cliente, eu já saber. Isso me auxilia muito no dia a dia para poder fazer um atendimento, um reporte mais rápido para o meu cliente. E dentro do rapport, ele é muito abrangente, então você consegue se aproximar e se relacionar com o seu cliente de forma mais prática
eficiente e colaborativa, né? Os dois lados acabam ganhando. Perfeito. Na Mob, nós sabemos como que está posicionada a estratégia para garantir toda a jornada do cliente. Nós sempre dizemos constantemente que não é só mais uma entrega. Na Mob, nós temos o contato ali desde o primeiro momento com o cliente, a entrega do produto, do serviço, a implantação. Então, nós levamos em consideração o 360 do cliente como um todo. E fazer com que o cliente se sinta satisfeito e que não ache que nós somos só mais uma distribuidora. E sim, realmente um parceiro de negócios que sempre busca melhoria contínua dentro do seu cotidiano. E agora este é um dos momentos mais gostosos, que é o momento inspiração. A reflexão que nos dá aqui quando a gente olha para toda essa jornada dentro da Mob e tudo mais, é o quão gratificante estar dentro de uma empresa que nós podemos ser nós mesmos. Momentos gratificantes, momentos de alegria, momentos de comemorações, momento que nós vibramos junto e vestimos a camisa dos clientes. E não acho você, cliente, que nós não vestimos a sua camisa. Ao contrário, nós vestimos camisa, jaqueta, camiseta e assim por diante. Até porque no momento muito pequeno de uma visita dentro de um dos nossos clientes, eu fiz questão de colocar realmente, literalmente, a jaqueta do cliente. Então, nós vestimos a camisa do cliente e defendemos como se realmente nós fizéssemos parte, até porque nós somos parte integral de todo o processo 360. E falando um pouco disso, Suzane, compartilhe a maior lição aprendida ao longo da sua trajetória profissional. Nossa, são várias, né? E todo dia na Mob também nós temos um aprendizado. Nós aprendemos com os clientes, com os colaboradores. Mas se eu pudesse colocar uma aqui em evidência, é fazer além do que é solicitado, fazer além do que é pedido. Para você evoluir, você precisa ser um profissional que vai além do teu cargo. E é o que eu falo, o cargo é da empresa, a carreira é sua. Então você fazer além do que é esperado no seu dia a dia. Então seja ali no seu cargo, seja com o cliente fazendo o algo a mais, que é o que a gente busca. Então se você está sempre disposto a dar um passo a mais, com certeza você já venceu na vida. E para dar um passo a mais, você tem que sair da zona de conforto, você tem que ser humilde, você tem que aprender, você tem que admitir que às vezes você erra, né? Mesmo você podendo ser você mesmo, você fala, será que isso aqui cabe? Não cabe? Posso aprender? Tô aberto? Então, dar movimentos de melhoria contínua, né? Fazer consequentemente esses movimentos, requer ali uma atenção especial para fazer algo a mais, em prol da empresa, em prol da sua carreira. Camila, o que você faria de diferente se você pudesse voltar no tempo? Eu pegaria mais leve comigo. Eu acredito que eu sou extremamente perfeccionista. A Suzane, ela fala muito a respeito do que perfeito. E pra mim tem que estar feito e perfeito. Então quando não está perfeito, sempre está feito, tá? Não deixa de fazer nada. Mas quando não está perfeito, eu fico muito frustrada. E a Mob tem trazido essa leveza pra mim. A Su, ela ajuda muito nesse sentido de... Tá feito, não tá perfeito, mas tá feito. E ao longo de toda a minha trajetória, 18 anos dentro da área de logística, 6 aí voltado para atendimento, eu sempre peguei muito pesado na exigência que eu faço comigo. Não é o mundo que faz comigo, eu mesma tenho essa exigência interna. Gente, emocionante, né? É bom levar isso, porque a gente se cobra muito. E às vezes a gente não tem aquela empatia de novo, somos pessoas. Estamos em prol da experiência do cliente, a nossa própria experiência. E nós, e o nosso dia. E a gente podia deixar mais leve, né? E falando um pouco de visão de futuro, na logística, tanto como no CX, será impactado nos próximos anos. Pelo menos é o que pensamos. André, o que você acha disso? Como que será o futuro da logística, o impacto do CX envolto a tudo isso? Atendimento logístico, aí falar um pouquinho do nosso nicho de mercado, eu acredito que tem 3 pilares aí para a Agenda 2030, por assim dizer. Falando em logística de fato, a gente percebe aí uma aglutinação, uma aquisição de um movimento muito constante nos players logísticos, né? Então, diminui os players logísticos no setor, no nicho que nós estamos inseridos, e muitas das vezes esses players eles não se tornam especialistas, eles pulverizam a sua operação,
atendem aí e-commerce, geladeira, vestuário, maquiagem e cartões corporativos. Apostar em empresas como a Mob, que tem o foco em se manter especialistas, é importantíssimo para que você possa ter uma operação segura e assertiva. Não é? Um cliente, um destinatário, ele está aguardando um cartão bancário, é um dado sensível. Sim. E concorrer numa operação logística no last mile com um vestuário ou com uma linha branca é um desafio que as transportadoras têm que se atentar e que a Mob já faz isso há 10 anos, que é ser especialista. Então, Agenda 2030, a Mob com certeza vai ter muito mais experiência aí com a especialização e vai ser o diferencial competitivo para o futuro. Acredito que vai ser bem interessante ver esses movimentos. Fico muito inspirado e muito curioso para saber o que vem nos próximos anos, seja no mundo logístico, seja na parte de tecnologia, tanto na Mob quanto no mercado, porque nós não podemos esquecer que nós fazemos parte de um mercado gigantesco, onde tudo é possível e várias coisas acontecem diariamente. Eu agradeço fortemente aqui toda a participação de vocês, participação do André, da Camila e principalmente a participação da Suzane. Em breve teremos clientes, né, sendo convidados e tudo mais. E aqui, olhando um pouco para trás de tudo que nós falamos, como que está sendo o nosso dia a dia, como que o mundo é diverso dentro do Customer Experience e como que nós estamos olhando realmente para os nossos clientes, como estamos colocando o cliente realmente no centro. E vamos chegando ao final de mais um Mobcast. E obrigado a todos vocês, seja cliente, parceiro, profissional do meio logístico ou até mesmo do não meio logístico, aqueles que estão estudando, aqueles que querem realmente se inspirar. E acompanhe os nossos próximos episódios do Mobcast, curta, comentem e compartilhe. E até a próxima! Mas vai um recado, sintonize-se no futuro logístico com a Mob.